Oi, turma. Do livro Felicidade, Onde Estará, de Jesualdo Costa. O texto de hoje, Admitir os erros para ontem. Em um reino muito antigo, o rei decidiu certa vez dar a liberdade a um dos prisioneiros do seu castelo e mandou que anunciassem aos encarcerados sua decisão e o dia em que tal evento aconteceria. Todavia, ele desejava falar individualmente com cada um dos prisioneiros, e o indulto aconteceria após a impressão tirada pelo rei de acordo com a entrevista. Só após a entrevista ele escolheria o beneficiado. É claro que todos os presos prepararam cuidadosamente suas próprias defesas, cada qual com a esperança de ser o escolhido para a liberdade. Um por um, defendiam-se como podiam, alegando inocência e que sua prisão era injusta. Entre todos, um deles falou ao rei que não merecia a liberdade, pois era um criminoso e que, embora arrependido dos seus crimes, ele tensionava pagar à sociedade pelos erros cometidos. Portanto, não seria justa a sua liberdade, e confessou um por um dos seus delitos. Conta-se que, após ouvir todos os prisioneiros, o rei deu a liberdade àquele que confessou suas culpas e arrependimentos, pois, segundo o todo-poderoso monarca, a confissão e o arrependimento sincero seriam suficientes para que ele não cometesse os mesmos equívocos. Nos tempos do cristianismo primitivo, as comunidades cristãs eram incentivadas pelos seus líderes a confessarem umas para as outras e também assim se ajudarem. Na Epístola Universal de Tiago 5,16, encontramos: Irmãos, confessai os vossos pecados uns para os outros e ajudai-vos mutuamente. Talvez por conta desse ensinamento, a Igreja instituiu a confissão como um dos seus sacramentos. Isso demonstra a grande importância de confidenciarmos a alguém ou a um grupo nossas imperfeições, com o objetivo de nos livrarmos delas, pois, como vimos anteriormente, nelas estão a causa de nossos sofrimentos e infelicidade. O ser humano é um ser gregário por natureza. Não dá para evoluirmos no isolamento total, pois somente vivendo em uma comunidade é que crescemos. Com a troca de experiências, concluímos, portanto, que o isolamento total é pernicioso para o espírito. Não dá para ser feliz sozinho o tempo todo. Necessitamos compartilhar experiências, forças e esperanças com nossos irmãos de caminhada. A psicologia moderna estabeleceu a necessidade de psicoterapias em grupo ou com o seu terapeuta de forma individual. Quando um paciente deita-se no divã do terapeuta e fala de seus medos e traumas, o alívio vai ocorrendo na medida em que ele fala. Quando falamos, o universo escuta, registra o que dizemos, e o início da mudança acontece. Quando falamos com alguém sobre nossas fraquezas e equívocos, transmutamos sombra em luz, e a catarse acontece. Isso é cientificamente comprovado. As recompensas em nível emocional ou espiritual são muitas quando se trata de compartilharmos nossa vida com alguém de confiança ou com um grupo que prima pelo anonimato do seu membro. Podemos citar 4 vantagens que corroboram nossas afirmações. São elas: o fim do isolamento, o fortalecimento das amizades, o auto-perdão e o desenvolvimento da humildade. Se há uma vida de solidão, fica evidente o fim do isolamento quando confidenciamos algo a alguém. Todo mundo tem alguém em quem confia. E no que tange ao nosso progresso espiritual, viver sozinho é pernicioso, pois tendemos a ficar estagnados. Já está comprovado por grupos de psicoterapias que as amizades se fortalecem cada vez mais na medida em que passamos a nos conhecer mais intimamente uns aos outros. E isso representa o fim do isolamento. Quando nossas atitudes erradas ficam em segredo conosco, além de não haver melhoramento espiritual, o auto-perdão fica praticamente impossível. E é sabido que o perdão e o auto-perdão nos libertam, conduzindo-nos à felicidade. Por fim, nesse mundo competitivo, onde muitos só contam vantagens de tentativa de sobreporem aos outros, essa atitude só exacerba nosso orgulho. E quando revelamos a ontem a natureza exata de nossas falhas humanas, um sentimento de humildade vai aparecer. E sabemos que a humildade é uma das virtudes divinas preferidas por Jesus no início do Sermão da Montanha, quando coloca os humildes como os primeiros dos bem-aventurados, Mateus 5,3. E ser um bem-aventurado significa ser feliz. O espírito emanense
do Fax, eu acho que é isso que a pronúncia, né? Do Fox, que foi uma das médiums que trabalhou com Allan Kardec no trabalho da codificação espírita na sociedade parisiense de estudos espíritas, alerta-nos para a necessidade de fazermos terapias de grupo em casas espíritas, principalmente entre os trabalhadores, para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, médiums mais tranquilos após a catarse. E eu posso concluir que essa atitude iria fortalecer muito os elos de amizade entre nós espíritas. Amados, a vida em sociedade é a melhor maneira de trabalharmos nossos relacionamentos e aproveitarmos as oportunidades de fazermos o bem que pudermos, com o objetivo de amarmos o próximo, como Jesus nos recomendou. Ainda mais que os espíritos venerandos que elaboraram com Kardec a doutrina espírita nos revelaram que a felicidade consiste, entre outras coisas, em fazer o bem. Conta-se que o abade João, que vivia em um mosteiro nas proximidades do deserto, um dia pensou: preciso ser igual aos anjos, que nada fazem, vivem contemplando a glória de Deus. Então, naquela noite, se despediu dos companheiros e foi para o deserto com a intenção de viver somente a meditação. Uma semana depois, voltou ao mosteiro. O irmão porteiro escutou bater na porta e perguntou quem era. Sou o abade João, respondeu. Estou com fome. Não pode ser, disse o irmão porteiro. O abade João está no deserto se transformando em anjo. Já não sente mais fome e não precisa mais trabalhar para se sustentar. Perdoe meu orgulho, respondeu o abade João. Os anjos ajudam a humanidade, esse é o trabalho deles. Eles trabalham sim. Se eles trabalham, imagine eu, que sou um homem e descobri que a única maneira de tornar-se anjo é ajudando o próximo. O jejum não adianta nada. Ouvindo o gesto humilde, o irmão porteiro abriu a porta do mosteiro. Então vamos lá, vamos por partes, né, gente? Admitir o erro para outra pessoa não é fácil. Não é fácil. Bate na maior chaga que a gente tem, né? O orgulho. A pessoa pedir desculpa para o outro não é fácil. A gente não consegue nem pedir desculpa para a gente mesmo. Para e pensa, né? Quando a gente erra, e a gente sabe quando erra, no fundo a gente sabe, a gente arruma desculpa, né? Foi o que aconteceu no primeiro caso aqui. O rei falou para os caras que estavam presos, né? Para os prisioneiros, falou: ó, se vocês souberem argumentar para mim, né, por que vocês estão presos e o que vocês pretendem fazer, se vocês estão arrependidos, né? Eu vou escolher um que tem um argumento bom e vou soltar. O que ele soltou foi justamente aquele que falou dos seus erros, que tem consciência das coisas erradas que fez. Os que ficaram arrumando desculpa, né, eu fiz por isso ou por aquilo, jogou a culpa em alguém, o rei não perdoou, manteve preso. E quem é o rei aqui da história? A nossa consciência. Se a gente for levar para o lado da psicologia, o rei dessa história é a nossa consciência. A nossa consciência nos aprisiona cada vez que a gente encontra o erro no outro, em situações, e não na gente. Agora, quando a gente encontra o erro no nosso íntimo, a nossa consciência se abre e a gente se liberta. É isso que o texto está querendo dizer. Então, se a gente quer se libertar de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, a gente tem que trabalhar a nossa consciência. Peraí, o que foi que eu fiz? Aquela pessoa está sofrendo por minha causa? O que foi que eu fiz com ela? Aquela pessoa está me trazendo sofrimento? Mas por quê? O que foi que eu levei para essa pessoa para que ela trouxesse para mim um fruto tão amargo da ingratidão, da ignorância, né, do desprezo? Se as pessoas agem com a gente de uma maneira que nós não gostamos, tem que ver se a gente não deu motivo. Agora, se você fuçar na sua consciência que você não deu motivo, que a sua consciência está completamente tranquila, que você não facilitou para aquela situação ocorrer, beleza. Aí já é problema da pessoa. Mas quando você fuça, quando você começa a escavar na tua consciência o que foi que você fez com aquela pessoa, no fundo, tem um dedinho seu ali. Tem algum errinho, tem alguma escorregada sua. E aí tá tudo bem se você descobrir também. Não tem nada de errado nisso. É importante a gente ter uma consciência de quem somos. E o que nós estamos fazendo. Como eu já falei em outros vídeos, provavelmente a gente não
às vezes não consegue resolver mais com aquela pessoa. Aquilo que a gente causou doeu, machucou, né? É aquela história do garoto que o pai mandava colocar um prego na cerca para cada pessoa que ele ferisse. Depois o pai vai lá e o moleque vai, né? Porque ele adorava ferir as pessoas, então cada pessoa que ele feria, ele metia prego na cerca. Aí o pai falou, agora você vai lá e arranca esses pregos. O moleque ficou sem entender nada. Conforme ele arrancava os pregos, o pai falou, tá vendo? Você arrancou os pregos, mas a dor, o buraco que você causou em cada pessoa tá lá. Essas feridas não vão cicatrizar tão cedo. Então nós fazemos isso, nós enchemos as pessoas de prego o tempo todo. Eu acabei de falhar com a minha professora de hidroginástica. E eu não tenho vergonha de falar, eu senti isso na hora. Porque quando você tem uma consciência liberta, você percebe mais as coisas. Eu fui brincar com ela, falei que eu ia dar um banho no chuveiro, né? E ela olhou para mim com receio. Eu vi que ficou com medo, foi desagradável. Ela falou, Patrícia, eu não dou mais aula para você. Quando ela falou sério, eu falei, gente, ela não levou na brincadeira. A brincadeira gerou uma situação desagradável. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, lá na hora, no meio de todo mundo, não deu, né? Muita gente e tal. Eu falei, não, quando chegar, aí lá no vestiário eu já falei pro pessoal, falei, ó, essa brincadeira eu não faço mais, vamos parar. A professora não gostou. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, mandar uma mensagem para ela, falar, professora, desculpa, foi só uma brincadeira, eu não ia te colocar embaixo do chuveiro. Ela trabalha o dia inteiro lá, vai trabalhar molhada, né? Então não, era só uma brincadeira. Mas às vezes mesmo brincando, você escorrega, você erra, você falha. E aí você tem que ter essa mente aberta para perceber. É essa parte, eu fico feliz do ocorrido, porque eu estou vigilante, eu percebi. Agora tem gente que faz as coisas e não percebe. Eu já cansei de fazer coisas e estou sujeito a fazer sem perceber. É a falta da consciência, é a falta da noção, do bom senso. Então a gente tem que estar vigilante. Jesus dizia, orar e vigiar. Então eu estou procurando ser vigilante. Eu fico feliz que eu estava vigilante. Eu percebi que o negócio não foi bom. Já pensou se eu tivesse machucado ela e não tivesse percebido? Seria pior. E antigamente a Patrícia pedia desculpa, a Patrícia fingia que aquela situação, né, passa. Daqui a pouco ninguém lembra. Patrícia era assim. Hoje não. Acontece, eu estou vigilante, eu percebo e logo em seguida eu já falo, ó, me desculpa. Errei. Não era para errar. Não era para ir a tanto. Era só uma brincadeira. Né? E às vezes não é uma brincadeira. Às vezes é uma palavra atravessada que você fala para a pessoa. Às vezes é uma resposta maldada que você dá para a pessoa. Às vezes você não está num bom dia. Aí você atravessa. Você dá uma resposta mais estúpida. Então qualquer ato, qualquer palavra tua que não cai bem para o outro, você tem que estar vigilante. Porque às vezes é de pouquinho em pouquinho que o outro vai enchendo. Um casal dentro de casa, é um casamento para durar tanto tempo, tem que ter resignação, tolerância, paciência. Porque o tempo todo você vai estar acordando bem mal, bem mal, bem mal. Vai ter dias bons, ruins. A pessoa vai chegar em casa um dia depois do serviço, vai chegar estourando. De repente ele desconta na esposa ou no esposo e nem percebe. Aí, a rotina do casamento, chega cansado, quer tomar banho, comer, dormir. Não dá um agrado, não dá um beijo, não dá um abraço. O desgaste do dia a dia faz com que o casamento... Né? Chega uma hora, um olha para a cara do outro e desconhece como casal. Se tornam irmãos, se tornam amigos ou se tornam inimigos. Porque vai virando uma rotina sem noção do que está fazendo. Desculpa, ainda continuo gripada, gente. Então, admitir que nós erramos é muito difícil, porque bate no orgulho. E quando bate no orgulho, nós não queremos mexer nessa parte. É como se a gente se diminuísse perante o outro. O outro falou, eu falei, a gente se agrediu, a gente deu patada no outro, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Se você tem uma consciência maior, você tem que ir lá e falar, pô, eu errei. Se o outro continua errando, aí já é problema dele. Mas você não tem o direito de errar. A partir do momento que você estuda, que você tem uma noção do que é certo e o que é errado, cabe a você mostrar ao outro o lado certo das coisas. Agora, se ele vai entender, se ele vai estar no mesmo grau que você, no mesmo entendimento que você, aí já é problema do outro, não é seu. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estudar e praticar.
Para isso que a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, a gente lê, a gente estuda, a gente tenta se melhorar, se transformar, para que no dia a dia a gente saiba sair das situações da melhor maneira possível, elevando o nosso espírito, transformando esse espírito num espírito melhor. O nosso objetivo enquanto espírito é nos tornarmos um espírito de luz. E nós estamos longe disso. Está muito longe de alcançar esse sonho de ser um espírito superior. Ah, mas eu não quero não, tá bom do jeito que tá, não preciso ser superior. Só vivendo aí o dia a dia, sexta-feira, tomando minha cervejinha de final de semana, assistindo um futebol, pra mim eu já tô feliz. Não é isso, gente. A nossa vida não é essa não. Isso aí é um grande erro. Grande erro pensar que curtir a vida, o descanso. Tem gente que hoje está trabalhando pensando no sábado, no descanso. Não está pensando no serviço, no servir. Servir com alegria, servir com vontade. Quem depende do teu serviço? Você é um médico? Se dedica. Tem gente que precisa de você hoje para se curar, para se tratar. Aí você está pensando na viagem que você vai fazer no final de semana, você não foca na cura do teu doente. Você é um professor? Pô, tá começando o ano. Começa alegre, feliz, não importa o que vem de cima para baixo, que não importa os pais. Pensa no teu aluno, no servir o teu aluno. Ai, que pena, tá acabando as férias, segunda-feira tem que voltar para a sala de aula. Pô, tá começando errado. Aí começa a dar tudo errado na sala de aula, a culpa é do diretor, a culpa é da secretaria, a culpa é do aluno, a culpa é do pai. Você já começou errado. Se perdoe, perdoe os outros, releva, peça desculpa. Porque cada vez que você se liberta pedindo desculpa aos seus erros, às suas falhas, aos seus pensamentos, você joga fora isso, é lixo. Né? Eu escutei uma atriz uma vez falando num vídeo curto, né, na internet, ela falou assim, eu não carrego mágoa. O que é mágoa? É a má água que está dentro de mim apodrecendo. Eu não carrego isso. Eu achei interessante, porque eu não tinha pensado nessa palavra dessa maneira. Má água. Você carregar uma água suja dentro de você. Então, libera essa mágoa, libera essa tristeza, joga fora, abre o caninho lá e deixa embora. Mas para isso você precisa se perdoar, você precisa perdoar as pessoas, você precisa pedir perdão. É assim que se limpa a mágoa, a má água. Joga ela fora, joga para o esgoto. E essa não dá nem para reaproveitar, é para jogar fora mesmo. Então, a questão de viver sozinho, ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo, o tempo todo. Hoje, na hora que eu fui sair na piscina da hidroginástica, as meninas tudo brincam, o tempo todo comigo. Aí, nós não vamos te ajudar a subir a escada para você poder sair da piscina, você vai ficar aí dentro da piscina. Eu sei que é brincadeira, porque elas disputam, graças a Deus, são amigas. Nós estamos fortalecendo essa amizade todo dia, brincando dentro d'água. Eu sei que elas não vão me deixar dentro da piscina, eu sei que elas vão me ajudar a subir a escada. Mas já pensou se fosse de verdade isso? As pessoas te veem com dificuldade e ninguém quer te ajudar? Porque você se tornou uma pessoa pesada para todo mundo? Lá dentro da hidroginástica tem uma pessoa assim. Ninguém quer ter contato com ela. Ela tenta até, agora ela está vendo que todo mundo isolou ela está tentando entrar no meio do pessoal, mas está difícil. Para ela entrar no grupo, para ela entrar na brincadeira, para ela entrar na conversa, nós vamos ter que aceitar ela. Porque ela é uma pessoa difícil, é orgulhosa. Então cabe a nós deixar essa pessoa entrar no nosso grupo. Porque ela não faz por merecer, é orgulhosa, é soberba. É aquela pessoa altiva. Acha que vive sozinha, que pode viver sozinha. Mas ela percebeu que ficou de ladinho. Quando a pessoa fica de ladinho, ela não fica feliz. Ela faz de tudo para ficar de ladinho. Ela é a melhor de todo mundo. Até que todo mundo fala, tá bom, então já que você é a melhor, você fica aí. Aí ela percebe que não, ela toma aquele choque. Mas o orgulho é tão grande que não consegue chegar e falar, gente, desculpa se eu fiz alguma coisa. Até agora ela não conseguiu fazer isso. Ela tenta se aproximar. Ela tenta entrar no meio das conversas, das brincadeiras, mas ela não conseguiu ainda baixar a guarda e falar assim, eu errei.
errei com a professora, errei com vocês, desculpa, ela não vai conseguir fazer isso, porque a gente vê que o orgulho está grande ainda. Então, se o grupo quiser que ela mude, nós vamos ter que ir lá e trazer ela. Mas primeiro, ela vai ter que passar um tempinho assim, na geladeira. E nós somos todos adultos, não tem criança ali. Mas é uma forma de você mostrar pra pessoa. Você não queria ficar sozinho? Agora você fica sozinho aí pra você ver quanto é bom. Depois a gente traz. Quando a pessoa sentir que realmente ela tá errada, aí a gente traz. É assim que o anjo protetor faz com a gente. É assim que o nosso anjo guardião faz com a gente. Ele faz exatamente isso. Patrícia, vai pra direita. Patrícia não. Estudei, eu sei o que eu faço, eu vou pra esquerda. Aí o anjo guardião vem lá, vai pra direita, Patrícia, tô falando. Ah, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou fazer do meu jeito. O anjo guardião fala, tá bom, faz do seu jeito aí. Eu tô aqui. Você vai se lascar, que eu sei que vai. E depois a gente conversa quando você voltar. E aí ele deixa. Aí se é atropelado, se é assaltado, acontece alguma coisa, você fala, pô, cadê meu anjo guardião que não me protegeu? Ele tava te protegendo, ele tava te intuindo, você que não quis ouvir ele. Aí ele vai lá e te socorre, e agora? Você vai me ouvir ou não vai? Aí você olha pra cara dele e fala, bora lá, desculpa, você tinha razão, eu vou te ouvir. O Gabriel, que é o meu anjo protetor, eu tenho certeza, quantas vezes já não falou, Patrícia, não faça isso. E a Patrícia, vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Cansei de ser aquela pessoa assim, hoje eu tô bem melhor, não é que eu sarei não. De ser aquela pessoa, eu sei o que eu tô fazendo. Ninguém manda em mim. Ninguém vai escolher por mim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Eu aprendi o ano passado a não ter essa síndrome de Gabriela quando eu estive com uma pessoa que tinha síndrome de Gabriela. Quando eu percebi que a pessoa era daquele jeito, queria ser daquela forma e que não queria mudar, eu falei, putz, é o espelho da Patrícia. Sabe aquela história que o inimigo trabalha por nós? Que ele mostra, ele é o nosso espelho daquilo que nós não aceitamos em nós, está lá naquela pessoa. Foi isso que aconteceu comigo. O que eu não aceitava naquela pessoa era eu. Eu era daquele jeito e eu não sabia. Foi preciso aquele espelho, aquele choque de ter uma pessoa muito parecida comigo, nesse sentido, para que eu entendesse que eu estava errada. Então, vou fazer 52 anos. Passei uma vida, metade de um século dentro desse planetinha doido, para aprender que eu não sou a dona da verdade. Eu tenho meus estudos, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha maturidade, a minha vivência. Jesus. Não sei por que tem fogos não, mas tá bom. Tô me sentindo essa semana uma verdadeira favela. Barulho para tudo que é lado, só Jesus. Bom, enfim. A gente não sabe aquilo que a gente é, até enquanto a gente não encontra alguém que seja igual. Aí ele mostra pra gente quem a gente é. Aí a gente se perdoa. É o primeiro passo. Opa, eu estava errada. Eu vou ter que mudar. Então se perdoa, porque se você não se perdoar, não adianta. Abre tua consciência, fala, agora eu vou ter que esvaziar meu pote um pouquinho para pegar mais. Porque o meu pote tá cheio. Então, enquanto eu achar que eu sei tudo, nada vai entrar aqui. Então, eu tenho que esvaziar meu pote, ser mais humilde, como o texto diz. Lá nas bem-aventuranças, o primeiro que está nas bem-aventuranças é o humilde. Bem-aventurados os humildes. Porque eles sim vão ver Deus. Eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Por quê? Porque o humilde, ele está aberto às mudanças, aberto ao aprendizado. O orgulhoso não, ele já sabe tudo, ele não precisa aprender nada. Então se perdoe, leve em conta de que a gente está aqui para aprender cada vez mais, e mesmo no plano espiritual não vai ser diferente. A nossa evolução, ela é a cada segundo, cada milésimo de segundo. Hoje você fala uma coisa e daqui a pouco você está 5, 10 minutos depois está fazendo outra. Porque você é falível, tá certo, tá tudo certo. Nós não somos perfeitos.
Então a gente vai fazer certo, vai fazer errado, vai fazer certo, vai fazer errado. E nessa daí é que nem criança gatinhando, engatinhando para poder aprender a andar. Você cai e levanta, até firmar as pernas. Nossa moral é dessa forma. A gente também vai cair, levantar, até a gente firmar, né? A questão aqui do texto do João, né? Ele achou que ia virar anjo porque ele ia ficar sozinho, só rezando. Ele percebeu que ele sentiu fome. Então, o anjo não sente fome. Mas aí a humildade dele fez o porteiro reconhecer, né? Ele falou, não, eu não me tornei anjo. Eu continuo sendo homem e estou com fome. Pode me arrumar um prato? Aí o porteiro falou, opa, agora eu vi que é ele mesmo. Então, nós somos assim. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, a gente quer ser o médium da casa, a gente quer ser o pai, a mãe, o exemplo. E não é assim, não é da noite pro dia. É de pouquinho em pouquinho, sendo humano, caindo, levantando, ferindo pessoas, sendo ferido por pessoas. A convivência com as pessoas é fundamental. São exercícios contínuos de amor, de dedicação, de resignação, de esperança, de fé, de valores. E são isso que vão, esses valores, esses princípios que vão agregando ao nosso espírito, que vão transferindo isso para a nossa jornada, né? E, consequentemente, quando a gente vai agregando esses valores, a gente vai ficando mais feliz, mais leve. Porque a gente tem aquela consciência de que somos falíveis, temos consciência de que o outro é falível, a gente não sofre mais com isso, a gente não se cobra mais, a gente não cobra mais, a gente não julga, a gente não condena mais ninguém, porque quando a gente vê que a gente erra, a gente também reconhece que o outro pode errar. Então, tá tudo certo. Se você fizer bem pra mim, obrigado. Se você fizer mal, eu te perdoo, porque eu também vou fazer mal. Eu também vou errar. E eu espero ser perdoado. E vamos continuar, não é? Tem pessoas que não dá pra conviver. Tem pessoas que machucam, ferem. Não vou ficar morando com uma pessoa que me dá bordoada. Não vou ficar morando com uma pessoa que tá me traindo, que tá me machucando. Erros que eu falo que são perdoáveis são erros que já são até previsíveis dentro de um relacionamento como hoje. Errar numa brincadeira. Foi uma brincadeira, foi um ato impensado ali, era só uma brincadeira, mas que feriu. Agora, você pegar, tá morando com uma pessoa, casado com uma pessoa e saber que ela tá te traindo com outra o tempo todo, opa, aí não, né, gente? Aí é demais. Tem que ter um limite aí do perdão também. Até para se perdoar as pessoas tem que ter um limite. Não é, me bateu, eu vou perdoar, me bateu, eu vou perdoar. Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Vejam bem. Dor que eu falo, são dores que a gente consegue carregar porque nós também ferimos, mas não dores excessivas, né? Vou ser espancada e falar, não, vou continuar com o marido porque eu amo meu marido, eu perdoo meu marido, ele continua me dando bordoada. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. E eu acho que não é isso o texto, a função do texto. Ele diz pra gente que nós temos que admitir os nossos erros, nos perdoar, porque esses erros que nós cometemos, as pessoas podem cometer também. Olhe bem os erros que você é capaz de cometer, que as pessoas podem cometer com você, né? Seja humilde diante desses erros, peça perdão, mas não é que a gente vai ser submisso aos erros e feridas que os outros causam na gente. Isso não. A gente tem um amor próprio também. A gente também tem a nossa responsabilidade com a nossa própria vida. A primeira coisa que Deus nos deu foi a nossa vida. Então tem que cuidar bem dela. Tem que ter autoestima no lugar, nem para mais, nem para menos, né? Tem que ter a nossa autoavaliação, nosso bom senso, até onde as coisas podem ir. Sem que essas feridas sejam exageradas, né? Porque aí, não, a pessoa se subjuga ao outro, aí tá errado também. Então, admitir nossos erros é um bom passo para que a gente se corrija, para que a gente fique bem, para que a gente fique leve, para que a gente fique feliz. Esse é o propósito do livro, né? A felicidade, onde que ela está? O fato de você estar leve, de consciência tranquila, que a sua consciência esteja tranquila. Trabalhe a sua consciência. Como o rei aqui, a história do rei está mostrando que é a nossa consciência que nos liberta.
E quando ela nos liberta, a gente fica como? Feliz.